Boa noite, gente. Então, estou muito feliz em anunciar que finalmente damos início à nossa aula de introdução à teologia, que antecede todas as matérias para a teologia básica. Lembrando, isso aqui é para você ter uma noção, esses vídeos que vamos estar gravando, da teologia, de todas as áreas mais ou menos, para você poder estudar mais a fundo, profundamente. Por isso são vídeos totalmente gratuitos, né? Então, por isso nós vamos estar fazendo esses vídeos aqui. Dar uma introdução para você ter uma noção do que é a teologia, das matérias que elas tratam, e também para quando você fazer um curso sério de teologia numa faculdade, num curso, você já saber, já estar aprofundado. E se você não tem condições, já estar apto a saber o que é teologia. Então, gente, eu fico muito feliz de nós começarmos isso, né? É uma coisa que eu pretendo fazer, os vídeos. E essa aula é para a gente dar uma introdução geral no curso, as matérias, como é que vai funcionar, tá bom? Então, hoje nós temos aqui uma aula de introdução à teologia, mas é mais uma introdução ao curso, né? Porque a teologia todo mundo já tem aí a sua base, a sua visão e a sua ideia do que é. Então, vamos lá? Pessoal, assim como na escola, numa faculdade, as coisas são divididas em matérias, né? Então, por exemplo, na escola você vai ter a matéria de matemática e a matéria de português. Na matéria de matemática você vai aprender cálculo, na matéria de português você vai aprender linguagem, escrita, fala, né, ali um pouco. E na teologia não é diferente. Nós temos as matérias do que nós vamos tratar. Só que como a teologia já é uma área um pouco não tão ampla assim, algo bem mais focado, as matérias elas são um pouco mais difíceis. Eu incluí duas matérias que geralmente se passa por cima, e várias matérias que geralmente se passa por cima, mas matérias que eu considero importantes para você ter uma introdução do que é, tá bom? Nós temos aqui as matérias, para quem você não sabe, nós vamos ter vários vídeos de cada matéria. Vários vídeos de cada matéria, pois aí você vai entender aquela matéria. Aí fica a seu critério, se eu quero um dia ver um vídeo de uma matéria e no outro dia ver um vídeo de outra. Se eu quero ver todos os vídeos de uma matéria e depois todos os vídeos de outra. Fica a seu critério, tá bom? E vai ser separado ali, bem certinho ali no YouTube, nas playlists, com certeza. Então vamos lá, pessoal. Uma coisa muito importante que eu preciso dizer. Como nós estamos falando de teologia, eu acho interessante mencionar que nós vamos fazer análise quando nós formos falar de Bíblia, principalmente aqui na hermenêutica, que nós já vamos falar. O que quer dizer análise? Eu vou pegar um texto, vou ler e vou fazer uma análise, mas eu não vou necessariamente explicar o texto. Então, para esse curso é muito importante você ter uma noção básica já da Bíblia, tá? Mas isso não é um curso já para me introduzir a teologia? Sim, mas os conceitos básicos da Bíblia, isso todo mundo já conhece, como, por exemplo, Velho Testamento, Novo Testamento. Já é de se conhecer. Se você não conhece, busque, né, conhecer a história da Bíblia. Você pode não ter lido a Bíblia inteira, mas você tem que saber que começa em Gênesis, com a criação, vai para Êxodo, com a libertação do povo de Deus, tem toda a história de Noé, da Torre de Babel. Essas histórias simples, você tem que saber. A gente tem que ter um conhecimento prévio da palavra, porque nós não vamos retratar isso no curso. Claro que se você pode ver o curso se não souber tudo e ir buscando conhecimento conforme você não vai entendendo, tá? Mas só avisando que nós não vamos retratar essa parte, ok? Já é de você ter o conhecimento por fora. Pessoal, então vamos lá. Como é um curso introdutório, eu queria pegar as matérias mais importantes e mais simples, tá bom? Então vamos lá. Você pode ignorar isso aqui por enquanto, vamos para as matérias. Eu acho que o rosa está meio difícil de enxergar aqui, né? Mas é que a disponibilidade diz que eu tenho, não tem o giz branco, que é o que mais aparece. Mas enfim, a primeira matéria que nós temos, e que é uma muito importante, é uma chamada apologética.
Eu não sei se assim fica melhor de ver eu passando o laranja por cima. Apologética. Tá? Então, gente, para não ficar muito confuso, eu vou falando as matérias e vou explicando elas, tá bom? Para não ficar muito confuso. Então, a primeira matéria que a gente tem é a apologética. E essa aula já vai servir para a gente ter uma introdução de cada matéria, para você saber o que cada matéria é. Tá? Então, gente, apologética é uma coisa que todo cristão deveria saber. Tá? Então, vamos lá. Apologética, o que é? A apologética, ela vai servir para nós para defender a nossa fé. É isso, é isso. A apologética é para a gente defender, vou colocar aqui, defesa da fé. O que é apologética? Por exemplo, alguém chega em você e fala: eu não acredito em Deus e te julgo por não acreditar em Deus. Você vai entrar num debate. Claro que todos têm sua opinião, se a pessoa não acredita em Deus, o problema é dela. Mas quando ela te convida para um debate, você tem que saber responder. E a apologética estuda isso. Ela vai falar, mediante perguntas, o que eu posso fazer? Quais respostas eu tenho através da Bíblia, através dos meus conhecimentos, para provar que a minha fé é real? Entenderam? É isso, é bem simples. O conceito. Então aqui, ó. Apologética é a defesa da fé. Então sempre que você falar apologética, você vai lembrar, apologética, o que é apologética? Apologética eu uso quando eu preciso defender minha fé, né? Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo bíblico. Elias, quando chama os profetas de Baal para aquele desafio, lá vamos dizer, eu gosto de falar que era um desafio, para ver qual Deus mandaria fogo primeiro, ele utilizava de uns certos argumentos apologéticos, dizendo, o teu Deus não está fazendo nada. É um argumento que o Deus dele não é real e que o nosso é real. Então, sempre que você lembrar, tipo, eu estou sendo convidado para um debate sobre a minha fé, eu vou lembrar de todos os meus conhecimentos sobre apologética. Então, para você que tem muita dificuldade, eu tenho muito contato com pessoas que questionam a fé, as aulas de apologética são para isso, tá? Para as aulas de apologética, eu tenho duas recomendações de autores de fora. Sim, autores de fora. Que é William Craig. William Craig, ele é um homem muito bom, muito estudado. Eu aprendi o meu conteúdo de apologética e o próximo conteúdo que vamos falar com ele. Só que tem um problema, ele é americano. E por ele ser americano, ele fala inglês. Só que a gente tem um canal dele em português, que ele já vem com legenda. Então é muito bom, tá? Para você que não sabe inglês, já vem com legenda. Procura aí, William Craig, ou o nome do canal é Fé Razoável. Razoável, não vai ter espaço. Razoável. E outro que eu recomendo, e esse brasileiro, né, que fala... E esse ele é bem mais direto, ele pega debates que estão em alta e debate, que é, deixa eu ver onde que eu posso fazer aqui no quadro, deixa eu apagar o hermenêutica aqui do quadro, que é o Maurílio Borges, se eu não me engano é Borges. Eu vou colocar o nome dele nos comentários porque eu não estou lembrando direito o nome dele. E eu tinha anotado. Tá, mas enfim. Ele é muito bom. Maurílio com O, né? Maurílio. Porque ele é muito bom. Ele pega debates que estão em alta. Ou seja, por exemplo, você vai encontrar debates da agora, em alta. Como que eu vou defender minha fé? Né? Toda a questão ali do aborto. Qual que é a sua opinião perante a fé? Entendeu? Só um exemplo, tá? Não vamos entrar nesse debate agora não. Tá? Então, minha recomendação são William Craig e Maurílio Borges. Tá bom? Então, gente, sempre que vocês lembrarem de defesa da fé, é apologética. Sempre que vocês lembrarem de apologética, é defesa da fé. Tá bom? Vamos pro próximo? Eu quero fazer essa aula bem curtinha.
Próxima matéria é hermenêutica. Mas o que é uma hermenêutica? Outro nome desconhecido. A hermenêutica, eu gosto de falar que ela é a interpretação não vai dar espaço, da palavra. Interpretação, você já vai lembrar. A interpretação da palavra. Mas peraí, porque a hermenêutica, ela é aquilo que eu falei. Nós vamos fazer uma análise do texto, uma análise total do texto bíblico. Então, por exemplo, o primeiro assunto que nós vamos tratar de hermenêutica, provavelmente vai ser a nossa matéria mais longa, né? É em Gênesis 1. Só de Gênesis 1 a gente vai ter que ter 2 aulas. William Craig também dá aula de hermenêutica. Também aprendi com ele. Ele tem 2 interpretações. Porque, como a gente fala em interpretação? Porque a Bíblia, você pode ler assim e você vai ver que ela se aplica a muitas coisas. E a hermenêutica faz a gente ver isso, faz a gente fazer uma análise correta, usar um método científico, vamos dizer assim. Depois a gente vai tratar disso nas aulas de hermenêutica, para fazer a leitura, a interpretação mais correta da palavra, a hermenêutica. Então, sempre que você ouvir hermenêutica, aqui ó, hermenêutica, você vai lembrar que é a interpretação da palavra. Que o que é hermenêutica? Eu pego a Bíblia, leio a Bíblia e vou fazer a análise minuciosa das palavras. Se eu tiver o conhecimento, vou pesquisar a palavra em hebraico antigo, vou olhar o autor, vou ler tudo para ter a interpretação mais correta possível da palavra. Então a hermenêutica, por isso que ela é tão extensa, porque nós vamos ter que fazer uma análise de textos muito grandes da Bíblia. Por exemplo, a Bíblia inteira, né? Mas a gente tem o livro de Gênesis. Opa, aqui foi você? Gênesis, Jó, né? Apocalipse. Nossa! Então, isso dá trabalho, mas é para a gente ter a melhor análise possível do texto, ok? Então, hermenêutica é a análise do texto. Eu estou passando rápido, gente, porque isso aqui são matérias. Depois a gente vai ter uma aula só para elas, várias aulas só para elas. E a gente vai entender muito bem. Eu só estou falando para vocês o que cada um é. Pessoal, voltamos aqui. Eu tive um pequeno imprevisto, tá? Mas você não vai ver isso no vídeo porque vai ser cortado. Tá, então eu vou começar aqui desde onde eu estava falando da filosofia da religião. Tá, então a filosofia da religião, ela é a minha parte mais querida, a parte que eu mais estudei, é a matéria da filosofia da religião. Meus amigos podem dizer isso, que eu gosto muito de filosofia, tá? Só que então, gente, quando a gente fala de filosofia, é muito importante eu falar isso, e eu sempre falo isso. Filosofia, ela tem um certo preconceito, porque realmente existem filosofias que vão contra a ideia de Deus. Por isso que Paulo vai dizer, fugir da má filosofia. Mas nós temos filosofias boas. Por exemplo, nós temos um exemplo de filosofia que vai contra Deus. Filosofia nihilista. Você só vai ler a filosofia nihilista, eu já li, quando você tiver maturidade. Depois disso você não lê, tá bom? Só quando você tiver maturidade, porque é algo muito forte. Mas o que eu posso ler então de filosofia? Qual que é a boa filosofia? Filosofia estoica. Filosofia... Vou citar nomes de filósofos. Spinoza. Apesar de ele ter sido considerado um herege, mas não é nada disso. Santo Agostinho, que pelo amor de Deus, não é porque tem santo no nome que ele é ruim. Não, ele é muito bom. Seus livros, sensacional. Dostoiévski. Não vou escrever inteiro, tá? Mas isso aqui é só para citar que a gente tem filosofias boas. O que é filosofia, afinal? Filosofia, ela se separa em filo e sofia. Filo significa amor. Amor.
Filosofia, sabedoria. Sabedoria. Fica amor à sabedoria. Filosofia é eu querer buscar o conhecimento, é eu querer aprender, é eu questionar tudo. Por isso que tem aquela piada que o filósofo questiona tudo. Porque é isso. O filósofo ele vai olhar para uma coisa comum e vai questionar. Por exemplo, eu solto o giz e ele cai. Por quê? Foi dessa maneira que descobriram a gravidade. E você já deve imaginar que fazer certas perguntas dá muita valorização para a teologia. Como, por exemplo, eu podia perguntar o seguinte: por que Deus me ama? Eu chego numa resposta que promove e estabiliza mais a teologia conforme o passar do tempo. Por exemplo, o que é melhor? É uma igreja maior, cheia de pessoas, mas sem espiritualidade? Ou uma pequena, cheia de espiritualidade, mas com poucas pessoas? Eu vou me perguntar e vou chegar à resposta que vai fortalecer. Por isso que a filosofia da religião é tão importante. E por isso que perguntar tantas coisas vai gerar 3 outras matérias. Sim, isso aqui são 3 outras matérias, mas que a gente só vai tratar depois que terminar o conteúdo de filosofia da religião. Tá, então nós temos aqui teologia na história. Gente, o que é teologia na história? O poder da Igreja Católica, Reforma Protestante, a árvore das religiões. Eu falo de árvore das religiões, mas é como elas surgiram, né? Da onde que elas se originaram. Tudo que vai impactar, a teologia vai impactar na história. Sociologia. Tudo que a teologia vai afetar na sociedade, tá bom? Metafísica, esse termo você não conhece, mas você vai aprender aqui na filosofia da religião. Por hora, para eu não ficar sem dizer o que é, bem resumido, espírito não é espírito. Se eu desse uma prova para vocês e perguntasse o que é metafísica e você responder espírito, eu daria errado. Então você já sabe que vai ter que ver a aula depois, e é claro que eu não vou dar uma prova, só estou dizendo que se fosse aluno meu, eu dava errado. Mas metafísica basicamente, gente, é aquilo que não é físico, tá? Mas afeta o físico, por isso que eu coloco como espírito um exemplo bem prático. Porque o espírito ele não é físico, eu não consigo encostar nele, eu não consigo ver ele, mas ele afeta a física, tá? A alma. Então tudo que é metafísico. Alguns filósofos descartam essa possibilidade de metafísica. Só que nós que somos cristãos não descartamos, né? Porque Deus é metafísico, o Espírito Santo é metafísico, o Espírito em si, a alma, é metafísico, tá bom? Pessoal, nós temos várias outras matérias de teologia. Por exemplo, você que tem uma afinidade, provavelmente sentiu falta da matéria de homilética. Mas homilética, gente, homilética, para quem não sabe, é para pregador, é para quem prega, tá? E sim, eu acho que a igreja vai ter que ter mais pregadores durante o tempo, só que eu pretendo tratar ela mais ligeiramente, porque ela trata de termos que todos precisam saber, tá? A homilética, claro que todo mundo vai ter que falar um dia, pregar um dia, mas eu acho que entre você saber a defender a tua fé e pregar, eu acho que primeiro você tem que saber a defender. Porque e hermenêutica, primeiro você tem que conhecer o texto, para depois pregar. Primeiro você tem que questionar muitas coisas, se perguntar e conseguir a resposta para depois pregar. Entendeu? Primeiro você tem que conhecer a história para depois pregar. Você tem que conhecer o teu público primeiro e depois pregar. Você tem que entender a espiritualidade para depois pregar. Percebeu? Então tem muitas matérias que eu tenho que decidir ainda se a gente vai trabalhar e se vamos trabalhar, decidir como, tá? E quais matérias a gente tem que falar antes, tá bom? Então, gente, essa introdução, essa aula é a introdução, primeira aula nossa. Agradeço até aqui para quem assistiu. Essa é a nossa primeira aula de teologia. E, gente, eu não posso deixar de falar. Vou apagar aqui o coitado de Borges. Que, caso você precise de aula de
filosofia, teologia, história, em inglês, vou colocar inglês aqui, apesar de não ter muito coisa a ver, também geografia. Você pode acessar um site chamado SuperProf. SuperProf. Procurar pela matéria de filosofia. Filosofia aparece direto, tá? Por isso que eu digo assim, filosofia ou teologia. Pesquisar na cidade de Guarapuava, porque eu atendo online também, e marcar uma aula comigo me ajuda muito, é o meu ganha-pão, eu faço essas aulas de graça. Mas caso você precise de uma aula extra, considere marcar uma aula comigo, só acessar SuperProf, procurar ali filosofia e teologia na cidade de Guarapuava, você já vai me encontrar, tá bom, gente? Gente, fechou, muito obrigado, até a próxima aula. Provavelmente nossa próxima aula vai ser de apologética ou hermenêutica, ou uma continuação de introdução, tá bom, gente? Muito obrigado, Deus abençoe a todos e eu encerro por aqui.